dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus venha abençoar mais este dia, que tudo que você tocar a planta dos seus pés seja abençoado por Deus. Estamos aqui, irmãos, nesse 10º dia de consagração e oração, às 6 horas da manhã, dentro da casa do Senhor. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos que se encontram em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, eu creio que talvez você já tenha ouvido, ou talvez até conheça a história de Daniel, ou seja, o profeta Daniel. Nós aqui estamos no capítulo de número 1, onde narra aqui como que Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor. No versículo de número 1 fala que no 3º reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e a sitiou, que significa cercar uma cidade. E quando eles cercaram aquela cidade, naquela época ali das guerras ali, quando eram cercados por outro rei, eles tinham as suas cidades saqueadas, os soldados mais fortes eram mortos, eles levavam ali mulheres, crianças e jovens, e aqui eles capturaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali no meio do povo de Judá. Eram jovens da linhagem real, dos nobres ali, que não possuíam defeito. Esses jovens, eles tinham ali que ser criados ali, segundo o costume dos caldeus, aprender o idioma dos caldeus, e eles tinham que também se alimentar das finas iguarias do rei e beber o vinho que o rei também bebia. Esses jovens tiveram ali os seus nomes mudados. Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias mudado seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Esta forma que um reino tinha ali de mudar os nomes das pessoas que eram capturadas era uma forma de desconstruir a identidade de um povo, desconstruir aquele povo ali que adorava ao Deus de Israel. Os nomes deles exaltavam o nome do Deus de Israel, e agora iam passar a exaltar os deuses pagãos ali da Babilônia. Mas o que nos chama a atenção é que Daniel ali, aqueles jovens, mesmo sendo jovens, ali que eram mancebos de 15 a 17 anos, eles assentaram no seu coração não se contaminar com o manjar, nem com o vinho que ele bebia. Lembrando que o vinho era o melhor daquela época. Lembrando que os manjares eram as melhores comidas ali, aparentemente ali. E nós vemos, irmãos, que por que Daniel rejeitou aquelas comidas e aquele vinho? Daniel sabia que muitas daquelas comidas ali um judeu nunca ia poder comer. Daniel sabia que aquelas comidas ali, muitas eram sacrificadas aos ídolos. Muitas daquelas comidas eram consagradas aos ídolos. E Daniel ali falou: eles podem até tentar mudar o meu nome, eles podem até tentar desconstruir a minha identidade, mas eles não vão conseguir. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Todas as vezes, irmãos, que nós dizemos não para as coisas desse mundo, todas as vezes que nós dizemos não para as coisas que esse mundo nos oferece, Deus sempre vai nos abençoar. Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai estar na nossa vida, assim como Ele esteve na vida de Daniel. A palavra do Senhor diz que Daniel ali, ele pediu para o que era responsável deles um prazo de 10 dias, para eles não comer aquelas finas iguarias, e eles apenas bebessem água e comessem legumes. Passam-se 10 dias, e quando ali o responsável deles volta, ele vê eles mais robustos, mais gordos que os outros jovens. Lembrando que ali, juntamente com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram capturados vários jovens, vários mancebos, mas esses jovens
jovens e esses outros mancebos ali, eles foram levados ali pelos costumes, eles foram levados pela mudança do nome, eles foram levados ali por tudo ali da Babilônia. Eles deixaram ser contaminados, eles deixaram ser influenciados, mas só que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que passa 3 anos e Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles se apresentam diante do rei e fizeram perguntas a eles, e não foi achado em toda a Babilônia, nem pelos magos, nem pelos astrólogos, nem pelos encantadores daquela época, tamanha sabedoria que havia em Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E a palavra do Senhor diz que Deus ainda acrescentou à vida de Daniel interpretação de sonhos. E Deus foi com Daniel lá na Babilônia, e estava com Daniel na Babilônia, porque Daniel não deixou ser influenciado, porque Daniel sabia que ele tinha uma identidade, e essa identidade, por mais que tentaram mudar o nome dele, por mais que tentaram colocar Daniel para servir um Deus pagão, por mais que tentaram colocar Daniel para se contaminar com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia, Daniel sabia a sua identidade. Eu quero dizer que você tem uma identidade dada por Deus, uma identidade criada por Deus. Irmãos, e a geração que nós estamos vivendo hoje não está diferente desta época de Daniel. Hoje os irmãos conhecem e sabem acerca dos aplicativos de comunicação, acerca das redes sociais aí, o que estão tentando fazer na nossa geração, o que estão tentando fazer com o Brasil. Hoje a gente se vê em escolas falando sobre ideologia de gênero. Hoje você vê nas escolas falando sobre linguagem neutra. Hoje você vê nas escolas que não se podem mais falar acerca do cristianismo, não se pode mais falar do Deus verdadeiro, não se pode mais falar do Deus criador dos céus e da terra, porque senão as pessoas se ofendem. Até mesmo no trabalho, no serviço, aonde você for, se você se declarar ali publicamente que você é um cristão, você pode ter certeza que você vai ser perseguido. Você pode ter certeza que por algumas pessoas, não todas, por algumas pessoas você vai ser tratado diferente somente por causa de você falar que você é um cristão. Irmãos, você tem uma identidade, você tem princípios a ser seguido, e essa identidade ela não pode ser mudada. Por mais que tentem implantar, irmãos, ideologia de gênero, linguagem neutra, por mais que tentem calar a boca da igreja, por mais que tentem criar leis, você tem uma identidade, e essa identidade foi Deus que te deu. Essa identidade ela foi criada por Deus para a sua vida. Irmãos, no Salmo 119, versículo 9, Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a minha palavra. A palavra de Deus, o Espírito Santo e Deus, só eles têm poder para produzir, para criar uma identidade em você. Somente Deus é quem tem poder para criar uma identidade em você, e foi Ele que te deu a identidade que você tem. Você é um servo de Deus. A identidade que você tem é cristã. Não largue os seus princípios, não largue a sua identidade. Por mais que este mundo esteja sendo preparado para receber o anticristo, o Espírito Santo está preparando a igreja para se encontrar com Jesus. Não negue os seus princípios, não negue a sua fé. Continue no caminho da verdade, continue servindo a Jesus. Por mais que estejam como naquela época uma multidão estava indo: eu vou beber do vinho do rei, eu vou comer das finas iguarias, eu vou aprender essa nova língua que vai ser a minha. Mas só que tinha 4 jovens ali que fizeram a diferença. Tinha 4 jovens ali que falaram: não, eu não vou me contaminar, não, eu não vou beber desse vinho, não, eu não vou comer dessa comida, eu prefiro comer legume, que talvez vai parecer que eu vou estar mais debilitado, mas vai ser esse legume aqui que agrada a Deus, mas vai ser essa água ali que agrada a Deus. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus e rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Eu vou rejeitar
rejeitar aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, em Jó capítulo 28, versículo 28, na minha tradução diz assim: e eis que o temor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é o princípio da inteligência. O que eu entendo, irmãos, acerca de temor, em poucas palavras, vou falar aqui resumidamente. O temor, irmãos, não é ter medo, pavor de Deus, mas o temor é reconhecer que Deus é soberano, que Deus é o nosso Criador e que nós somos as suas criaturas, que Deus é o nosso provedor. Então, à medida que eu tenho um temor a Deus, Deus vai me dar sabedoria. Assim foi com Daniel. E à medida que eu tenho ali a prática de me desviar do mal, Deus vai lá e me dá inteligência. Todas as vezes que você se desviar do mal, que você falar não para as coisas desse mundo, que você assumir a sua identidade que Deus te deu, que Deus projetou na sua vida, Deus vai lá e vai te dar inteligência. Todas as vezes que você se desviar do mal, Deus vai lá e vai te dar inteligência. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, você tem uma identidade, e essa identidade ela é cristã. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã de consagração e oração dentro da casa do Senhor. Que Deus venha abençoar todos aqueles que ouvirem essa mensagem, todos aqueles que pararam este período, Senhor, aqui de oração, para escutar essa mensagem, para ouvir esta mensagem, para ouvir Deus falando com eles. Que o Senhor venha abençoar a vida deles, ó Pai. Te pedimos também perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Agradecemos, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Senhor, eu te peço, Pai, que por mais que tentem mudar, Senhor Jesus, a nossa identidade, eles não vão conseguir. Por mais que eles tentem fechar as portas da igreja, por mais que eles tentem, Senhor, doutrinar as crianças nas escolas, Senhor, eu te peço, Pai, guarda eles, livra eles, ó Pai, guarda as crianças, livra eles de todo mal, Senhor. Eu apresento também, Senhor, a forma que cada um tem de trazer o sustento para dentro da sua casa. Que Deus abençoe, Senhor, a vida deles. Amém.